Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, eu estou muito feliz porque eu tenho lido aqui inúmeros testemunhos de pessoas que estão se libertando desse maldito sistema religioso antigo. E também estou muito feliz de pessoas que estão já há algum tempo na graça e que também estão se libertando desse maldito sistema religioso cruel e corrupto também que está na graça. Então eu tenho lido aqui inúmeros testemunhos de pessoas que passaram 30, 40, 50 anos no sistema religioso antigo, que estão deixando aqui seus testemunhos nas informações, nos comentários, e isso tem me deixado muito feliz. Glória a Deus por isso. O mérito é 100% Deus. Nunca dê mérito nenhum ao homem. 100% Deus. O título da mensagem de hoje é Religião, a indústria do medo, liberdade versus segurança. Vamos entender isso. Olha só. Gálatas 5:1, Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, de novo, a um jugo de escravidão. Eu tenho falado aqui que Paulo e os demais viveram um período transitório, antes da cruz e depois da cruz. O sistema religioso não tem interesse que entendamos isso, o antes e o depois, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. O Nazareno veio apenas para Israel, está lá Mateus 15:24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém, o juízo sobre Israel, está lá em Apocalipse 14:7, que diz, é chegado, chegou a hora do seu juízo. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre a volta de Jesus, que é uma grande fonte de renda, assim como também aquela famosa frase, estamos nos últimos dias. Tudo que acontece de ruim, os lobos e os cães gulosos dizem logo, estamos nos últimos dias. Foram os últimos dias de Israel, Paulo mandando uma carta para Timóteo. Eles já estavam vivendo ali os últimos dias de Israel. Então, quando Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos, grupo de pessoas. Paulo não está se referindo a mim e a você. Paulo está dizendo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Barnabé, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, período transitório. Todos eles estavam antes da cruz e passaram para depois da cruz. Depois da cruz, Paulo está dizendo que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão hoje do sistema religioso, com a religião do medo e de terror. As pessoas não têm o entendimento da graça, só tem uma opção na religião. Colossenses 1:13-14, também, período transitório, pois ele nos, Pedro, João, Tiago, Barnabé, Timóteo, ele nos resgatou do domínio do império das trevas, que eram o quê? Que eram as 613 leis da Torá, que era um fardo, que era um jugo muito pesado, era um império das trevas na época. Então ele está dizendo, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uma das maiores heresias desse maldito sistema religioso é dizer que nós somos pecadores. Eu fico muito triste, porque quando você admite que é pecador, ou você está chamando Jesus de mentiroso, ou você está voltando para antes da cruz. As pessoas que estão no sistema religioso, eles não entendem
que pecado para Deus sempre foi transgressão de lei. Eram 613 leis da Torá, eram 365 leis negativas e 248 positivas. Imagine o fardo que os judeus tinham. Então foi o sangue de Jesus, ele aniquilou esse fardo, essas leis. Né? Então quando ele diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então as pessoas quando eu digo nós não somos pecadores, nós já nascemos sem pecado. Isso é uma agressão, principalmente para o evangélico, para o religioso, porque ele acredita, ele nasceu dentro de um berço, dentro de um sistema religioso, onde ele passou toda a vida dele acreditando que é pecador, acreditando na existência do inferno, no diabo. Isso é uma questão de cultura mundial quase, né? Então nós nascemos dentro dessa bolha chamada religião. Então veja que Deus, a quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O sistema religioso tem interesse em que você acredite que você é pecador. Porque quando você acredita que é pecador, você está na mão da religião. E esses oportunistas se aproveitam para ganhar dinheiro, para se darem bem com os incautos que estão aí dispersos nas religiões. É uma heresia, na verdade é um engodo, né, dizer que nós somos pecadores. Eu tenho, acho que mais de 10 mensagens. Pecado sempre foi transgressão de lei. Então quando a gente diz que não tem pecado, logo vem um religioso, né, e diz, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele não sabe nem onde é que está escrito isso. Está lá em 1 João 8, que João, o judeu, juntamente com Pedro e Tiago, foram levantados para pregarem o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Messias a quem os profetas profetizaram. A graça foi revelada ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus. Então João, em 1 João 8, ele diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu que diz que não transgride uma das 613 leis. João está dizendo, ei, você judeu, você é mentiroso. Mas o sistema, né, que prega o medo e o terror, traz isso para os dias de hoje. E as pessoas acreditam. É uma grande fonte de renda chamar os eleitos de Deus de pecadores. Olha só, eu já fiz essa pergunta aí para professores de EBD, essa heresia aí de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, né? Teólogos. Eu já fiz pergunta para pastores e teólogos. O que significa éramos? Até hoje eu não recebi a resposta. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, grupo de pessoas ali que viveram o período transitório. Cristo morreu em nosso, eles lá, favor, quando ainda éramos pecadores. Viu aí período transitório antes da cruz? Paulo estava, Romanos aí, os judeus, nós éramos pecadores. Nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos sem pecado, porque não existe mais lei. Quando é que o religioso vai entender isso? Nunca. Quando é que um filho da escrava vai entender isso? Nunca. Mas ele está certo, ele veio programado por Deus para não entender. Quero abrir um parênteses aqui, que quando eu falo desses falsos pastores, eu não estou generalizando. Eu conheço homens e mulheres éticos, idôneos, honestos, que eles são vítimas do sistema, assim como eu fui e muitos foram. Quando eu pregava diabo, inferno, dízimo, eu não tinha intenção de enganar ninguém. Eu pregava aquilo que eu acreditava. Eu sei que existem alguns homens de Deus que acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Eles acreditam na existência do diabo, no inferno. Eles acreditam. Eles são vítimas do sistema. Eu tenho recebido aqui inúmeros testemunhos de pessoas, de pastores que viveram 40 anos como pastor. E eles humildemente dizem, Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Então Paulo está dizendo, Cristo morreu em nosso favor, irmãos, quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando foi antes da cruz, que eles viviam na prática do pecado. Que pecado? Transgressão de lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo.
Agora, o ministério de Paulo foi todo debaixo do pecado, debaixo da lei. Por quê? O templo de Jerusalém estava de pé. Por isso que alguns judeus ouviam a palavra de Paulo, acreditavam, mas iam adorar a Deus no templo. Por isso que Paulo disse, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos católicos, evangélicos, que estão dispersos aí nas religiões. Vocês têm zelo por Deus. Pense no evangélico, um povo que tem zelo por Deus, mas Paulo diria, você não tem entendimento. Éramos, o que significa éramos abençoados? Olha só, Zacarias 3:9, e removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Eu tenho repetido essas mensagens, tem pessoas que dizem, Júlio, você é muito repetitivo. Meu querido, toda semana eu ouvi o pastor dizer Malaquias 3:8-10, toda semana no final do culto era isso. Eu sei que tem pessoas que estão aqui no canal já acompanhando há muito tempo, mas entenda que tem muitas pessoas novas entrando no canal Acorda Povo de Deus pela primeira vez. Está ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Se ele e ela for filhos da livre, eles vão dar glória a Deus por isso. Porque eles passaram 40, 50, dezenas de anos sem nunca ter ouvido uma mensagem da graça. Né? Nós sabíamos que tinha alguma coisa de errado, a gente não concorda com isso, tem alguma coisa errada, porque nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Quando nós ouvimos, glória a Deus, era isso que estava faltando, eu sabia que tinha algo de errado. Ou seja, num tempo determinado por Deus, o filho da livre sai do sistema religioso e mais nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado igreja, que é um alçapão, uma sinagoga, uma arapuca, uma fonte de renda desse sistema religioso aí, administrada na maioria por empresários religiosos que abandonaram as suas profissões para ganharem 10% dos evangélicos, principalmente. E removerei. O que significa remover? Você vai num supermercado, o vendedor diz, olha, ele sabão em pó vai remover a mancha. Ele está dizendo que vai deixar ou que vai tirar? Que vai tirar. Removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? A cruz. Quando esse dia vai chegando, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo? Não, que tira o pecado do mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Transgressão de lei. Tira o pecado do mundo. Então, quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus não removeu, que Jesus não tirou. Ou seja, você está chamando ele de mentiroso, ou então você está voltando para antes da cruz. Você é judeu? Não, você é um gentio remanescente. Ainda que você não aceite, não entenda isso, você é um gentio. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, 1 João 3,4, a tradução NVI. Todo aquele que pratica o pecado faz o quê? Transgride a lei, as 613 leis da Torá. De fato, o pecado é o quê? Transgressão de lei. Não existe mais lei, ó, Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Camarada, quem entende, ele faz, eu não sou pecador. Agora, quem não entende, fica na religião do medo, sendo escravo da religião. Isso é de Deus. Tem pessoas que vieram ao mundo, nascem, crescem, vivem e morrem dentro de um sistema religioso. Tem gente aí na graça, misturado aí, filho da escrava, no meio da livre, sustentando aí pregadores da graça, que não são pregadores, são pastores transfigurados de pregadores da graça, vivendo com qualidade de vida, com dinheiro alheio. Isso é uma vergonha. E tem gente sustentando aí esse sistema religioso corrupto que está na graça. Não mudou nada, só mudou a oratória e o endereço, meu irmão. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, da cruz para cá, Paulo está falando, mas agora ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar, destruir o pecado, as 613 leis, mediante o sacrifício de si mesmo, uma única vez.
Mas a religião do medo não tem interesse que entendamos isso. A religião, os pastores, têm interesse que você continue escravo. Então ele prega o Deus de paz, mas sempre acompanhado desse tal de Satanás aí, né? Eu tenho falado aqui, até feito alguns desafios aí aos teólogos. Inferno sempre significou sepultura. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo aí na terra, aqui na terra, hein? Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso aí. Quando a gente diz que um religioso, rapaz, meu irmão, tu és perfeito, isso aí é a mesma coisa de chamá-lo para briga. Ó, o que Paulo diz, ó, Colossenses 2,10, e estais o quê? Estás perfeito nele temos a plenitude, tem versões que diz. E estais perfeito nele, perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestado, de todo príncipe, de todo reinado. Principado significa príncipes, potestade, pessoas poderosas da época. Né? Isaías diz que sobre o ombro de Jesus haveria um principado. Demônio é? Eu passei 14 anos acreditando nisso, que principado e potestade era demônio. Não tem nada a ver. Jesus foi rei dos reis, ok? Foi um principado sobre ele, ou seja, sobre os ombros dele, sobre a vida dele. Principado, hoje um principado é um vereador, é um prefeito, é uma autoridade. Uma potestade hoje é o presidente da república, é o papa, é um senador da república. Então, principados e potestades. Colossenses 2,10, ó, estáis perfeitos. Mas a religião do medo não tem interesse que entendamos isso. É medo e terror mais oração. Igual, ó, dinheiro, esse sistema religioso. Olha só, Gálatas 4, do 1 ao 7. Olha só o que Paulo diz. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele está fazendo ali uma metáfora. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Então ele está falando aí das pessoas que eram livres, mas estavam na escravidão. Tem pessoas que chegam e entram em contato comigo, Júlio, eu sou um filho da livre. Eu entendi que agora eu sou um filho da livre, deixando uma conotação que ele era filho da escrava. Não, um filho da livre, ele nasceu um filho da livre e vai partir filho da livre. Só que nós estávamos na escravidão, mas sempre fomos filhos da livre. Então, filho da escrava, ele nasce, cresce, vive e morre sendo filho da escrava. Um filho da livre, ele nasce, cresce, vive e morre filho da livre. Não muda. Né? Hoje são como se fossem as duas sementes. Não é as duas sementes, o ímpio e o justo. Não, hoje todos são eleitos. Mas ninguém é filho da escrava e se transforma no filho da livre. Não, todos nós sempre fomos filhos da livre. Alguns passaram, eu passei 14 anos no sistema religioso na escravidão. Tem pessoas que passaram 52 anos na escravidão, 30 anos, 40 anos, mas essas pessoas sempre foram filhos da livre. Tem pessoas aí, pastores, que às vezes ficam tristes em descobrirem o Evangelho da Graça. E ele diz, poxa, Júlio, eu fiquei no engano. Né? Eu aprendi errado e ensinei errado. Meu querido, você sempre fez a vontade de Deus. Esses 20 anos, 30 anos, 52 anos, você estava fazendo a vontade de Deus. Então você não foi inútil, né? Porque você estava fazendo a vontade de Deus. Eu passei 14 anos e no tempo determinado por Deus, Ele abriu o meu e o seu entendimento. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O cara está na escravidão, mas ele é um filho da livre, ele está aqui porque ele ainda não ouviu, mas ele sempre foi um herdeiro, ele sempre foi um filho da livre. Nós sempre fomos filhos da livre. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Olha só o 3. Assim também nós, grupo de pessoas, Paulo está dizendo, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo.
Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, de herdeiros. Por isso que Paulo fala em Gálatas 4:31, nesse capítulo, ele diz: mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, entendimento, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Botei embaixo, os religiosos são filhos, herdeiros, têm liberdade, mas eles não entendem isso. É o tema da mensagem, né? O medo da escravidão, da religião, a religião do medo. Liberdade, a gente viu aqui, ó, o tema da mensagem, olha só. Liberdade e segurança. Nós não devemos buscar segurança, porque quando a gente busca segurança, a gente busca porque está com medo. E a pessoa não entende que não deve buscar segurança, e sim explorar a liberdade que está dentro de mim e de você. Porque segurança é sinônimo de medo. Os religiosos, as pessoas, elas vão atrás de Deus dentro desses alçapões porque eles estão com medo e eles buscam segurança. Eles têm que entender que não tem que buscar segurança, e sim liberdade que já está dentro de cada um de nós. Quando nós entendemos isso, a gente mais nunca coloca nossos pés nesse lugar chamado de igreja. Entendeu? Olha só, Apocalipse 14:7. É uma grande fonte de renda, estamos nos últimos dias, o juízo, né? Então a religião do medo, meu irmão, cuidado que o dia do juízo está aí, viu? Então é medo e terror. As pessoas não têm um entendimento e vão para onde? Procuram o quê? A religião. E é nessa religião, nas religiões, que os oportunistas se aproveitam. Então a religião do medo está sempre focando o dia do juízo. O juízo, meus queridos, foi para Israel. Ele veio para Israel e trouxe juízo para Israel. Olha, Apocalipse 14:7. Quando é que a religião do medo vai pregar isso? Nunca. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou, verbo presente da época, há 2000 anos é chegado. Chegou a hora do seu juízo. Que juízo? De Israel. A Bíblia ela foi 100% para Israel. Todas as profecias já foram cumpridas. Não existem mais pastores e muito menos profetas. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais que foram reveladas a Paulo. Nem as doutrinas e mandamentos e ensinos de Paulo servem para nós. Eu tenho uma mensagem que eu digo: nós não somos imitadores de Paulo. Não somos. O que serve para nós são as conquistas espirituais. Estás perfeito, estás completo, estás abençoado. O batismo foi na cruz, o velho homem ficou na cruz, serve para todas as gerações depois da cruz. A nossa e as que virão, porque a terra não vai se acabar, a terra não vai pegar fogo. Isso é uma estratégia da religião do medo, não é? Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo, do juízo de Israel. Eu vou dar uma lida aqui em Apocalipse, o capítulo 1 todo. Está bem resumido aqui, num slide só. Só para você entender que a religião do medo, ela é medo e terror e oração. A gente vai ver isso, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar quem? Aos seus servos. Você está vendo aí que Apocalipse é um jornal vencido há 2000 anos, mas a religião do medo explora muito o Apocalipse. Que Deus, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. O que é que nós temos a ver com isso? As coisas que, o quê?
brevemente, em breve, devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Há 2000 anos, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. O Apocalipse, a gente vai ver aqui, foram para as 7 igrejas que estão na Ásia e que hoje é o país da Turquia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse tem muita figura de linguagem. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, grupo de pessoas, nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que é que nós temos a ver com isso? Viu aí João dizendo, ele nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. João viveu o período transitório antes da cruz, depois da cruz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Nuvem significa juízo. Viu aí Apocalipse 14, 7? Aqui, a hora do seu juízo chegou. Nuvem significa juízo. E todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi a destruição de Jerusalém. O juízo sobre Israel. Eu peço que você acesse a playlist aí. Eu acho que eu tenho várias mensagens que fala sobre a volta de Jesus, essa grande fonte de renda que é essa frase. Eis que vem com as nuvens, juízo. Trombeta significa palavra. E todo olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, que o negaram, que o rejeitaram. E todas as tribos da terra. Povos da terra. A gente sabe que terra na Bíblia ali é terra de Israel. Está lá em Atos 2, né? A festa de Pentecostes. Os países circunvizinhos era exatamente a terra lá na Bíblia. E todas as tribos da terra. O que é que nós temos a ver com isso? Se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, na tribulação. Por isso que Paulo escreveu lá em Timóteo, dizendo que os últimos dias, todos os discípulos ali de Jesus já estavam vivendo os últimos dias. E o último dia, a grande tribulação, foi no ano 70, onde aconteceu ali a parúzia, né? A ressurreição dos mortos, que foi no ano 70, a volta de Jesus, que foi o juízo, e a destruição de Jerusalém. Isso está na história, aconteceu no ano 70, mas não está escrito na Bíblia, né? Porque João finalizou as escrituras, o Apocalipse, 68 e 69, mas tudo estava muito próximo a acontecer. Eu, João, que também sou vosso irmão, sou vosso irmão e companheiro na tribulação, na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no sábado, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. O que é que nós temos a ver com essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí o pregador diz, meu irmão, nós estamos no período de Laodiceia. Porque João se referiu à última igreja aqui, como estamos nos últimos dias, aí o pastor diz, estamos no período de Laodiceia, e o religioso que vive dentro de uma religião do medo, acredita. Apocalipse 1, de 1 a 11. Tudo de ruim que acontece, estamos nos últimos dias.
Então eu fiz a leitura, você lê com calma, Apocalipse 1. São 11 versículos. Tudo que acontece de ruim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos nos últimos dias, meu irmão. Peste negra, essa que está aí agora, qualquer conflito entre dois países, guerra, terremoto, furacão, que sempre existiu, estamos nos últimos dias. Eu tenho uma mensagem que eu digo, o feitiço dos últimos dias. Pense no feitiço, pense numa grande fonte de renda que é essa frase. Religião do medo. Mateus 24, 15 e 16. Eu queria saber o que é que o teólogo diz sobre isso. Eu já fiz essa pergunta aqui, desafiando os teólogos. O que significa isso aí? Quando, pois, Jesus falando lá, o sermão da montanha, a grande tribulação que estava por vir para Israel, para os judeus, quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, viu aí que todas as profecias com relação ao fim de Israel foram profetizadas por Israel, por Daniel, já aconteceram? De que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Que lugar santo? Jerusalém. Não existe mais lugar santo. O lugar santo agora é dentro de mim e dentro de você. O templo agora é espiritual. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que o evangélico aí, que filho da escrava, vai dizer sobre isso? O que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Você está aí na Judéia esperando aí Jesus voltar? Está na Judéia, meu irmão? Tá? Fuja para os montes. Está fazendo o que aí na Judéia? Você não percebe que isso aí não tem nada a ver conosco? Que foi 100% para Israel? Mas quem entende isso? Os filhos da livre, os filhos da escrava, Deus bota um véu, eles estão certos. Você acredita no Satanás? Você está certo. Você acredita que o inferno é um lugar de tormento? Você está certo. Por quê? Porque esse entendimento quem está dando é Deus. Logo, vocês também estão certos. Deus não é a favor da unanimidade, não. Camarada de Júlio, a intenção de Satanás é fazer com que ninguém acredite nele. Como? Se ele se revela 24 horas por dia nesses lugares aí, todos os domingos, 7 horas da noite, no Brasil inteiro, as igrejas pentecostais e neopentecostais estão simultaneamente às 19 horas. Sai dele, Satanás! Olha! Quer dizer, não existe, nunca existiu esse ser, ainda tornaram ele onipresente, porque 1 Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor. Quem é esse diabo que anda ao nosso derredor? Que Pedro está dizendo, beba com moderação, seja sóbrio. Nossa carne. Essa sim, se a pessoa beber e encher a cara, esse diabo aqui está ao nosso derredor, ao derredor de 8 bilhões de habitantes. Diabo é o sócio desse sistema religioso, desses pastores. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Eu passei 14 anos acreditando. Quem é o Deus deste século, pastor? O pastor dizia, Júlio, é o Satanás. A irmã ia para a igreja, o marido dela estava bebendo. Pastor, meu marido não está vindo para a igreja não, ele está bebendo. Minha irmã, Satanás está cegando o entendimento dele. Quando você lê o contexto, olha o contexto aqui. Não somos como Moisés. Olha o Satanás aí que a religião diz que é. A religião do medo. Moisés. Paulo viveu o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Então, olha o contexto de 2 Coríntios 4:4. O Deus deste 2000 anos, presente há 2000 anos, deste século, está cegando. Moisés estava cegando o entendimento. Eles estavam depois da cruz e Moisés continuava cegando o entendimento deles. Por isso que Paulo está dizendo, Moisés está cegando o entendimento de vocês. Olha o contexto. Não somos como Moisés. Isso é o contexto. É só virar uma página aí, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje, não é hoje não, na época, mas coincidentemente até hoje, por isso que eu digo que só tem sinagogas que levam os eleitos de Deus para antes da cruz.
Judaísmo, batismo nas águas, Páscoa judaica, ir para o monte. Essas heresias aí, judaísmo, sinagogas. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje, na época, o mesmo véu de Moisés permanece. Quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente Cristo, em Cristo, que ele é removido. Que maravilha, né? De fato, até o dia de hoje, daquela época, Paulo está dizendo, quando Moisés é lido, ao Satanás aí deste século, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, entendimentos. Mas quando alguém se converte ao Senhor, que entende hoje o Evangelho da Graça, o véu é retirado. Glória a Deus que eu e você não estamos mais com véu. Nós reinamos em vida, nós descansamos, nós repousamos, nós não temos medo de absolutamente nada. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu, a religião, o medo é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não é segurança não, é liberdade de espírito. Não é libertinagem não, libertinagem é coisa de moleque, eu não prego libertinagem, eu prego liberdade. Não é segurança, é liberdade. As pessoas procuram segurança e vão aí encher essas chamadas igrejas, a religião do medo. Eu estou com medo, eu quero buscar segurança. Onde é que está Deus? Deus está ali, meu irmão, todo domingo, 7 horas da noite. Aí ela vai. Se a igreja dela, a igreja, entre aspas, fechou, meu irmão, eu estou procurando uma igreja. Minha irmã, vá lá. Deus está lá, Deus está lá. Deus se manifesta lá todos os domingos às 7 horas. Mas eu só vou se o Satanás também se revelar. Ele se revela lá e então ele se manifesta, o Satanás. Aí ela vai. Ela nasceu dentro dessa bolha religião do medo. Porque ela busca segurança. Ela não busca a liberdade que está dentro dela e ela não sabe. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos os dias nós crescemos na graça e no conhecimento. Religião do medo, liberdade versus segurança. Não busque segurança. Segurança é sinônimo de medo. Busque a liberdade que está dentro de você. A pessoa que busca segurança, ela está cercada de medo e terror. Não viva buscando segurança. Viva a liberdade de espírito que o Senhor já deu a você. Fobia é um medo irracional, não é racional, é irracional, de algo que é improvável que cause danos. A palavra em si vem da palavra grega phobos, que significa medo ou horror, terror. Fobia é um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou a uma situação. É exatamente isso, a religião do medo. Muitos de nós fomos educados na religião do medo. Medo do inferno, das chamas eternas, das artimanhas do demônio, do castigo de Deus, do juízo de Deus, do diabo, etc. E quando o medo se apodera de nós, transforma-se em fobia. É nessa hora que entram os oportunistas da religião do medo. São lobos, são cães gulosos, abandonaram as suas faculdades para ganharem 10% dos incautos. Quando você aceita o medo, automaticamente você está abrindo mão da liberdade que há dentro de você. Uma das maiores estratégias da religião do medo é explorar a existência de um ser chamado Satanás,
que muitas vezes esse ser criado pela mitologia é mais exaltado do que Deus. É o sócio, né? Basta uma pessoa chegar, meu irmão, vem uma pessoa aí na igreja que ele fez pacto com Satanás, ele é um ex-satanista. Nossa, pode cobrar ingresso. E às vezes a pessoa até acredita que fez pacto com Satanás. Ele acredita, porque a religião é uma hipnose. Mas esse Satanás é a maior fonte de renda. Nunca foi um ser, sempre foi um adjetivo. Eu tenho várias mensagens que eu falo sobre esse Satanás aí, que é o sócio dos pastores, né? Nunca foi um ser. E ainda transformaram ele num onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É um feitiço, né? A religião do medo coloca um feitiço na mente da gente. Deus traz liberdade, paz. O Satanás traz medo. Tem que ter o Satanás na religião do medo, tem que ter inferno, tem que ter Satanás. Ora, se inferno significa sepultura, o que é que o Satanás está fazendo aqui na terra? Eu até brinco, né? Que Jesus está voltando com um jumentinho com as 4 patas quebradas. E o Satanás está dizendo, não vem agora não, para o inferno. Pro inferno, pro inferno, pro inferno. Está repreendido o jumentinho, não vem agora não. Pro inferno, pro inferno, pro inferno. O que é que está faltando acontecer para Jesus voltar? Jesus está voltando, é uma grande fonte de renda desse sistema religioso. Deus traz liberdade e paz, o Satanás traz medo. Por isso que sempre nessas chamadas igrejas vai ter inferno, vai ter demônio. Né, a pessoa que é uma hipnose, normalmente é a carne ou é um cachezinho que vai receber no final do culto. Você vê que quando tem uma pessoa que o pastor vai expulsar o demônio, pode ficar certo, ele vai orar e vai dizer que vai expulsar e a pessoa vai cair. Sempre tem 2 pessoas aparando a queda. Tira essas 2 pessoas, eu duvido a pessoa cair. Não cai, só cai porque tem 2 pessoas aparando a queda. Viu aí o motivo que esse tal de Satanás é tão propagado na religião do medo? A religião do medo cria as heresias de exorcismos, de curas milagrosas, de campanhas, de corrente, de propósito. Onde é que tem isso na Bíblia? Mostra aí. E outras estratégias para enganar os eleitos de Deus, os incautos. Não existe mais manifestação de demônio. Eu tenho uma mensagem que eu digo, quem eram e quem são os demônios? Os demônios e os satanases estão atrás dos púlpitos de terno e gravata. Demônios sempre foram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá. E um espírito maligno vindo da parte de Deus entrou em Saul. Hoje não existe mais essa manifestação. Ou é um ator, uma atriz que vai receber um cachezinho no final do culto, ou é hipnose, ou é carne pura. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus. Não existe mais essa ação de demônios. Agora tem gente que acredita, são os filhos da escrava. A religião do medo cria heresias, exorcismo, essas coisas, para enganar os incautos. As pessoas vivem numa eterna escravidão, acreditando que a bênção está chegando a qualquer momento. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos na religião, vivem na miséria, vive mal, anda mal, come mal, se veste mal, faz um biscoitezinho aí de R$200 e leva R$20 para o pastor. Basta ouvir, ó. Basta o líder religioso falar frases de efeito, do tipo, meu irmão, minha irmã, eu tenho observado o que você tem feito. O Senhor tem um grande propósito na tua vida, meu irmão. O Senhor vai te abençoar. Esse é o ano da virada da tua vida. Eu passei 14 anos ouvindo isso no final de ano. Tenho falado aqui que a época que eu fui dizimista fiel foi os momentos mais difíceis que eu passei aqui em João Pessoa. Eu estou aqui já há 16 anos. A minha energia foi cortada, eu dividia uma única quentinha com a minha esposa que estava grávida. Eu sentava numa cadeira na área de serviço, sentava no degrau da escada da área de serviço, porque eu não tinha sequer uma cadeira para sentar. Andava a pé, foram os momentos mais difíceis que eu passei aqui em João Pessoa, e nessa época eu era dizimista fiel e chegava a dar 20% daquilo que eu ganhava. Olha, Deus vai restituir aquilo que o diabo tirou de você.
O cara passa 10, 20, 30 anos numa miséria acreditando nessa frase. Porque não, a bênção está chegando e o líder religioso fica dizendo: meu irmão, aquele que perseverar será salvo. Né? Jesus, quando falou isso, se referiu à salvação da grande tribulação. Então o Senhor vai te abençoar. Esse é o ano da virada. É esse ano que vem, meu irmão. E fica alimentando a religião do medo. Medo do diabo, medo do inferno, medo de perder a salvação. Ele busca segurança, porque ele não entende o que é a liberdade que há dentro dele. Eu sei que você tem semeado com recursos e com oração. Deus tem visto as tuas lágrimas, meu irmão, minha irmã. Deus vai dar a você uma nova oportunidade no teu trabalho. O Senhor falou comigo ao teu respeito. Eu escutei muito essa frase. Júlio, o Senhor falou comigo ao teu respeito. Ele vai duplicar a tua renda. Ele vai dar entendimento. Ele vai dar sabedoria. Ele vai dobrar o teu salário. Pessoas aí que estão ganhando pouco. Isso é estratégia. Isso é marketing, que é introduzido na religião do medo para prender as pessoas, para segurar as pessoas. Uma vez que elas não têm o entendimento da graça, ela não entende a liberdade que há dentro dela, então ela busca o quê? Segurança. E se a vítima, digo, o irmão disser: mas pastor, o que eu preciso fazer para essas bênçãos chegarem na minha vida? O pastor vai dizer: você tem que se santificar mais, meu irmão. Sempre a culpa é do irmão, né? Se ele não recebe a bênção, a culpa é dele. Tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Você tem que participar mais do propósito, das campanhas de oração, das correntes de fé. Mostra onde é que tem isso na Bíblia? Não tem. É a religião do medo que inventou isso. Ou seja, se a religião do medo não pegar você pela culpa, pega pelo medo. Se não pegar você pela culpa e pelo medo, pega pela ganância. Não tem para onde correr, meu filho. Essa estratégia é um tiro certeiro, risco zero de dar errado para esses falsos pastores. Essa estratégia é melhor do que vender droga. Eu tenho uma mensagem: mercadejar, negociar a fé é melhor do que vender drogas. Viu aí como é fácil explorar o mecanismo religioso? Há um Deus no céu muito poderoso. Ele pode te abençoar e te amaldiçoar. Você tem que fazer a coisa certa, meu irmão, para ele te abençoar. Caso contrário, ele vai te amaldiçoar. Olha só. Medo e terror. Se você disser que reconhece que não é perfeito, né, porque o cara acredita que é pecador, naturalmente ele vai dizer que não é perfeito. E que faz coisas erradas, segundo o entendimento dele, ele faz. O líder religioso, propagador da religião do medo, vai dizer que você precisa fazer sacrifícios, olha. Din-din. Mostra da Bíblia onde tem Deus precisando de dinheiro. Mostra na Bíblia alguém que pregou o evangelho, seja da circuncisão, seja da incircuncisão, qualquer profeta, mostra um na Bíblia que teve qualidade de vida por pregar o evangelho? Não tem, a gente vê isso aí na graça, né? Lobos, cães gulosos aí, tendo qualidade de vida com dinheiro alheio. Isso é uma vergonha para ele e uma vergonha para quem dá. Porque você no começo você dá, agora depois do filho da livre, a ficha cai e ele não dá mais um centavo. Porque quando você dá um centavo a um pregador da graça, você está dando mérito a ele. E o mérito é 100% Deus. Não tem esse negócio, não, Júlio, se der voluntariamente. Quando eu estava no sistema religioso, quando nós estávamos no sistema religioso, ninguém nos obrigava a ser dizimista e ofertante, não. Tem esse negócio não, você prefere dar um pregador 10 reais, 20, 50, do que dar um mendigo, comprar uma roupa, um agasalho? Isso é filho da escrava. Depois de uma mensagem dessa, continuar alimentando esses cães gulosos que estão aí na graça, são filhos da escrava. Só pode, porque o filho da livre, depois de uma mensagem dessa, a ficha cai. E mais nunca ele dá um centavo. O mérito é 100% Deus. Não dê mérito a homem nenhum. Em um país de terceiro mundo, é fácil introduzir a religião do medo. É muito fácil.
Um povo que está sempre buscando ter qualidade de vida, normalmente sem qualificação profissional e que acredita que o diabo está ao seu derredor. É fácil introduzir um medo para essa pessoa e tirar dinheiro dela. Essas pessoas não têm outra alternativa que não seja a religião. É um escape, é um desespero, é medo do diabo, é medo do inferno. Então um pastor lá diz, meu irmão, eu vou orar por você. É tudo que a pessoa quer, é tudo que as pessoas que não têm um entendimento, que não entendeu o evangelho da graça, que nunca ouviu uma mensagem da graça, é tudo que ela quer. Ela sabe que tem um Satanás, que tem um Deus que pode abençoar, que pode amaldiçoar, e vai ter ali um líder religioso, né, que para ela é um mediador, que vai orar por ela. Meu irmão, eu vou orar por você. É tudo que a pessoa quer. Aí é campanhas, é corrente, é envelopes, é vende livros. Tem isso até na graça, né? Tem gente comprando livro, e-book. Uma das maiores estratégias da religião do medo é dizer a famosa frase, eu vou orar por você. Medo, terror e oração. Sabe aquele negócio, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite? Engodo, isca. Eu vou orar por você, a religião do medo, né? E dizer, eu vou orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu vou fazer um jejum para as portas abrirem para você. É tudo que a pessoa quer escutar, né? Muitos são o quê? Claro, eu não estou generalizando. O camarada chega, eu tenho uma mensagem que eu digo. Aqui, os mágicos, né? A gente vê isso, né? O camarada vai transformar água em vinho. Ó, isso é um bandido estelionatário, né? Ele pega água, pH de piscina e soda cáustica. Mistura e diz que Jesus transformou água em vinho. pH de piscina e soda cáustica. Quando esse bandido fizer isso aí, esse estelionatário fizer isso, transformar água em vinho, dizer que foi Jesus que fez, manda ele tomar um golinho. Eu tenho uma mensagem que eu falo isso, que eu botei no copo, eu perdi o copo por causa da soda cáustica. pH de piscina e soda cáustica. Aí dá uma cor de vinho, aí o camarada diz que Jesus transformou água em vinho. Isso é o quê? Isso é um bandido, estelionatário, canalha, pilantra, oportunista e vagabundo. Agora, pasme, tem isso na graça, viu? Oração forte pela vida financeira. Tudo que as pessoas querem ouvir, né? Oração da manhã, oração da tarde, oração da noite. Olha só. Oração todos os dias de 3, de 6 e de 12 horas. Oração da boa semana com as poderosas bênçãos do Salmo 70. Olha que heresia. Oração forte para Deus expulsar tudo que atrapalha a sua vida. Oração para Deus tirar a ansiedade e a aflição. Oração forte para que todo o mal fuja de sua vida. Religião do medo, que escraviza as pessoas, que deixam as pessoas cada vez mais pobres. E esses lobos, esses cães gulosos, esses que estão aí em evidência, gente, são milionários. Patrimônios aí de 500 milhões, de 1 bilhão de reais. Todos eles eram pobres e ganharam dinheiro com o quê? Dízimos e ofertas. Ficam pregando que estamos nos últimos dias, que Jesus está voltando, porque eles não vendem tudo e doam aos pobres. Jesus não está voltando? Olha o patrimônio desses homens há 20 anos e vê hoje. Olha o carro do teu pastor e vê o carro dele hoje. Vê a qualidade de vida que tinha o teu pastor e vê a qualidade de vida que ele tem hoje. Olha o plano de saúde de um dizimista fiel e olha o plano de saúde do teu pastor. Oração dos problemas difíceis. Terça-feira do milagre urgente. Quem é que não precisa de milagre? Todo mundo precisa de alguma coisa, né? Mas aí a religião do medo. Terça-feira do milagre urgente. Qual é a base bíblica para isso, gente? Culto de libertação. Que libertação? Toda quarta-feira e sai. Eita, pastor, fiquei bom, né? A hipnose. Nossos demônios saíram porque o pastor orou com poder. Aí na outra quarta-feira e sai. Oração para quem está sendo humilhado. O Espírito Santo está me revelando. Eu já vi muito isso, né?
Tem um púlpito, tem a nave, tem um espaço ali entre o púlpito e a nave. Já é estratégia de marketing, né? Porque ele vai, ó, o Espírito Santo, olha que mentira, está me revelando que tem pessoas aqui desempregadas, mas só sendo cara de pau e cão guloso para dizer isso, né? Quer dizer, tem 200 pessoas nesse alçapão aí, é lógico que tem alguém que está desempregado, né? Com familiares no vício da droga e do álcool. Olha só, isso sim é que é revelação, né? Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Se ninguém for, ele vai dizer, tem gente aqui que tá, porque o Espírito Santo está me revelando e você não está vindo. Tenha cuidado, a mão de Deus vai pesar sobre você, viu? O juízo de Deus. Mensagem da graça. Esse é o título da mensagem, ó. Religião, a indústria do medo, liberdade versus segurança. Estou voltando aqui com um título. 2 Coríntios, vou finalizar com esse versículo aqui, ó, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Há segurança? Há liberdade. Não busque segurança. Se você buscar segurança, você vai estar presa nesses alçapões, nessas arapucas que estão até aí na graça. Né? Medo e terror, a religião, a indústria do medo, liberdade e segurança. Não busque segurança, busque liberdade que está dentro de você. Há liberdade, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, crescemos na graça e no conhecimento, reinamos em vida, de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Quero aqui fazer uma saudação a Fran Silva, Onício Mário e Jocicleide. Olha só o que a Fran Silva escreveu esses dias. Eu fico maravilhado, eu tenho tido muito pouco tempo até para gravar, 1-2 mensagens no máximo por semana. Eu saio de manhã e chego de noite. Então eu vejo aí lobos, cães gulosos, 3-4 mensagens por dia. Esse pessoal não tem o que fazer não, é? E sem falar nas heresias e nas mentiras, né? Palavras mentirosas, sensacionalistas e apelativas, com a única intenção, ganhar dinheiro aí na graça. Cães gulosos. E está crescendo, viu? A quantidade de cães gulosos aí, viu? Olha só o que Fran Silva botou. Graça e paz. Quando comecei a ouvir a palavra da graça, logo entendi e mostrei para meu esposo e ele também entendeu tudo. Glória a Deus por isso. E cada dia mais aprendo mais e mais dessa graça maravilhosa. Fiquei 17 anos no sistema religioso, com medo do inferno e com medo do diabo, onde eu congregava, só falavam do diabo e vivia oprimida e perturbada, com medo desse Satanás dos religiosos. Olha que maravilha. Hoje eu vivo, sou feliz, pois somos livres. Fran Silva e o seu esposo, glória a Deus por isso. Eu fico maravilhado, eu fico muito feliz quando vejo um testemunho desse. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o mérito é 100% Deus. Graça e paz, Fran Silva, um abraço aí no seu esposo, tá certo? Quer dizer, vivendo ali a unidade de fé. Glória a Deus por isso. Quero mandar também para Onício Mário, que ele era adventista, né? Hoje ele está na graça, reinando em vida. Graça e paz a todos. Suas mensagens estão deixando muitos teólogos de cabelo em pé. Graça e paz, Onício. E a Jocicleide, que já acompanha o nosso canal já há bastante tempo, ela dá uma saudação aqui a todos os irmãos, dizendo graça e paz, irmãos e eleitos do Senhor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Clique em inscrever. Se você não é inscrito, não é inscrita, eu peço que você se inscreva no canal. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avise a você. Dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário.
e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas no grupo de WhatsApp, de Facebook. Um prega, você compartilha e Deus dá um entendimento àquele que ele já determinou desde antes da fundação do mundo. O WhatsApp do canal não dá para interagir, tá certo? Então essa linha de transmissão não é grupo, eu não participo de grupo, é para mandar mensagens. Toda vez que eu coloco uma mensagem no YouTube, eu aviso também a todos que estão na linha de transmissão e às vezes também eu mando mensagem de texto, da graça, 83 Paraíba, 8620-9327. Se por acaso você mandar alguma pergunta e eu não puder não responder, por favor, não fique triste, tá bom? Às vezes quando eu divulgo uma mensagem dessa, no dia seguinte tem 800 mensagens. Eu não tenho tempo para responder. Então esse WhatsApp não é para interagir, ok? 83 Paraíba, 8620-9327. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.